bem-vindos a mais um episódio do Oscarcast. A gente tá aqui em um lugar diferente, como vocês podem ver. E eu sou a Yasmin. Eu sou a Ana. E a gente tá aqui com o mas o jornalista Ronaldo Rodrigues. Eu mesmo. Boa noite pra vocês, Eu gente. Rodrigo. Mas olha, todo mundo troca meu nome. Não se preocupe que eu já tô acostumado. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Conta mais um pouco como é o seu dia a dia como repórter, o que acontece, como é ser um repórter. Olha, estava comentando com vocês aqui antes da gente começar, eu lembrei esse ano que eu tô, sem querer, né? Acabei lembrando que eu tô completando 30 anos de jornalismo, né? Já fui repórter de rua pra valer, tomando chuva, sol, vendo um monte de tragédia. Mas hoje eu coordeno uma equipe de jornalistas. É uma empresa que está no Brasil há pouco mais de 10 anos. É uma empresa australiana, né? Eles têm operação na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, e estão aqui no Brasil há uns 10 anos. A gente no Brasil tem 110 rádios atualmente no portfólio, e aí a gente produz informações de trânsito para essas rádios. Eu coordeno a equipe aqui de São Paulo, também a equipe de Campinas, e a gente produz boletins de várias formas para rádios diferentes, né? Então, ali onde eu estou, a gente tem mais ou menos umas 20 rádios, então são rádios diferentes que a gente tem que falar de formas diferentes. Mas assim, o meu dia a dia hoje, né, de coordenar esses repórteres e também, né, eu entro também em algumas rádios e a gente tem que fazer apuração, e essa apuração que a gente faz vai de várias formas, desde o voo de helicóptero, né, que a gente tem, e aí a gente sempre tem de manhã e à tarde e noite, 2 repórteres voando, e aí a gente capta as informações desses repórteres, junta com a apuração com a CET, junta com a apuração com agentes da CET que a gente conhece também dos tempos que a gente fez trabalhos na rua. Então a gente vai juntando Google Maps, Twitter, né, que não é mais Twitter, enfim. E inclusive a gente também, como a gente, no hangar que a gente está situado, né, tem helicóptero da Record, helicóptero da Globo, que ficam hangarados lá também. Então a gente tem amizade com todo esse pessoal, então tem essa troca de informação também com as outras equipes de televisão que estão voando. Legal. Então, hoje em dia nas escolas são usados muitos meios para ensinar as crianças. Não só crianças, mas tudo bem. E nisso, tem muitas formas de usar esses meios, mas normalmente são usados só textos escritos mesmos. E eu queria te perguntar, qual a importância da oralidade na sua profissão? É tudo, né? No meu caso aqui de jornalismo é tudo. Desde a comunicação mesmo, né? E aí eu digo tanto interna quanto externa, né? Você conversar ali na redação, você tá falando pessoalmente, eu sempre falo pro pessoal lá que às vezes por um e-mail, por um WhatsApp, você às vezes passa e hoje em dia todo mundo fala pelo WhatsApp, dificilmente as pessoas se ligam, né? Não vou falar que eu sou do tempo do telefone, porque só tinha telefone, porque, né, vão achar que eu sou muito velho. Mas, então, essa coisa de você estar no olho a olho e falar e conversar é muito importante, inclusive com o entrevistado, né? Hoje em dia eu vejo muito do pessoal de jornalismo que entra, eles fazem entrevista por WhatsApp, né? Eu sou da época que você ia lá pessoalmente, você entrevistava as pessoas, você conversava, era olho no olho, o pessoal via o seu jeito de interpretar, né? E aí eu acho que hoje em dia a gente tem, com todas as mídias que a gente tem hoje, né, você tem várias formas de se comunicar, né? E então acho que sim, para mim a profissão é essencial, né? Todas essas formas e você saber dominar todas essas formas, quer dizer, o jeito de você escrever alguma coisa, o jeito de você gravar alguma coisa, não que seja uma mensagem, o jeito de você falar, né? E às vezes uma palavra que você muda, e isso que eu acho que é muito importante na escola, que, como vocês falaram, né?
é muito da escrita, né? Mesmo assim, uma mudança de palavra, uma palavra que vem antes ou depois, ela muda completamente o sentido daquele texto, né? Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente lê, mais você consegue montar essas frases de um jeito mais coerente. Sim. A gente até percebe isso, né, agora no podcast, que a gente precisa conversar com as pessoas, né, precisa interagir com os entrevistados. A gente percebe, né, tem que ter como posso dizer? Tem que ter a manha, né, para conseguir falar com as pessoas. Sim. Não, eu até tinha, vocês viram lá que a gente faz uma publicidadezinha às vezes no final dos boletins, né? Não são todas as rádios que fazem isso, né? E aí, assim, os textos chegam, né, pra gente e não é a gente que escreve, né? A parte comercial que escreve, pessoal de marketing e tudo mais, que é uma outra área de comunicação, né? Sim. E às vezes as coisas chegam pra gente e aí, como eu sou coordenador, assim, eu tenho que às vezes reclamar do texto, né? Porque às vezes ele não está preparado para alguém que vai falar no rádio, por exemplo, né? É claro que eu não vou citar o nome da empresa, né? Mas eu tirei uma foto de uma briga que eu tenho lá. Eu vou usar o nome da Érica, que está ali, né? Sentadinha. Vou usar seu nome como... Então, imagina que a Érica tem um local, um supermercado, né? Aí eu tenho um texto lá que está aparecendo para mim assim: passe na loja da Érica, mais próximo, e conheça o novo site, erica.com.br. Eu vivo falando para o pessoal que do jeito que está escrito, dá a impressão que para você conhecer o site, você precisa passar na loja. Sim, faz né? sentido. Então, se você mudasse o jeito que foi escrito, você passava todas as informações que queria. Tanto o ouvinte conhecer o site, a intenção deles aqui, né? Então, você vê como tem essa história de você mudar uma palavra de lugar ou uma frase e a coisa mudar. Sim. E a gente está falando aqui, né, sobre as escolas que ela falou. Você acha que a escola te ajudou, assim, no seu dia a dia, na oralidade, para você conseguir falar, assim, com mais facilidade, assim, na rádio e como repórter? Olha, a minha escola, que é muito tempo atrás, né, não trabalhava tanto esse tipo de situação. Porém, eu vejo hoje que eu tive algumas pequenas coisinhas que ajudaram, né? Eu tive algumas pouquinhas aulas de teatro na escola, mas isso ajudou, né, a gente ir se soltando e tudo mais. Sim. Eu acho que eu fui realmente aprender a falar um pouco mais, no caso do rádio, que você falou, né, mas na faculdade. Eu acho que a escola hoje em dia, eu tenho filhos, né, na escola, tudo, e eu percebi já isso, eles dão muito mais plataformas e muito mais situações, até como vocês aqui nessa coisa do podcast, né? Eu nunca podia imaginar algo do tipo no meu tempo, né? Várias décadas atrás. Mas eu acho que hoje em dia a escola consegue trabalhar muito mais isso daí. Eu acho que vocês têm que aproveitar mesmo e perceberem e divulgarem, como vocês estão divulgando, né? Todas essas plataformas que a gente tem hoje, né? Você vê o Instagram, por exemplo, que a gente, né, é uma forma que a gente tem de apuração também, né? Tem todos o nome da cidade, 1000 Grau, né? Sim. Sempre tem as tragédias da região. A gente também busca, às vezes, alguma coisa nesses Instagrams e a gente consegue ter informação, às vezes até antes de órgãos oficiais. Nossa, legal. Porque vocês, né, todo mundo aqui posta, né, um acidente lá na Goiás. Ônibus pegando fogo na Goiás. Às vezes aquela informação chega pelo Instagram com um vídeo pra gente, muito antes de a gente conseguir a informação oficial de uma CET, por exemplo. Que legal. Legal não é, né? Porque primeiro é a polícia. Não, mas é aquela coisa da gente ficar atento. Sim, eu tenho avisar, repórteres que são mais jovens lá, né? Então, assim, são bem mais ligadas nessa coisa da rede social. Então, ela já rapidinho, já vi aqui, já achei no Instagram que tem a informação é essa aqui, né? Às vezes a gente até passa para os órgãos de imprensa. Sim, mas vocês podem postar essas coisas antes dos órgãos de imprensa confirmar, assim, se está acontecendo realmente? Olha, a informação a gente vai cruzando um monte de informação, né? Então, assim, eu aqui em São Paulo, a gente trabalha com 15 rádios, né? São algumas que são jornalísticas e que os ouvintes também participam, e também tem repórteres apurando.
Então, às vezes, o nosso repórter que está... tem lá repórter que entra para a Band News. Alguém da Band News falou, a própria rádio, alguém da própria Band News entrou em contato com a gente para saber se a gente já tem informação, um ouvinte, aí a gente vê o mapa, como está, o helicóptero vai e passa, aí tem a informação da rede social, por exemplo, ou o Twitter, né, ou o Instagram. Então você vai cruzando as informações até que a gente já chega naquela informação, muitas vezes bem antes de uma CET de São Paulo, por exemplo, né? Às vezes a gente está voltando para casa, a CET de São Paulo responde para a gente alguma coisa. Aquele acidente que vocês perguntaram das 4 da tarde, foi isso, isso e isso. E a gente até sabe que foi resolvido. Você vê como são as coisas. Não resolve muito. Então, como você já trabalhou em rádio, já trabalhou no Guia Quatro Rodas, você pode nos dizer um pouquinho como foi cada coisinha, por favor? Olha, trabalhei, vamos lá, trabalhei em jornalzinho de bairro, pouco tempo, mas era uma apuração sem nada dessas coisas de tecnologia, como eu falei para vocês, a gente ia conversar, eu tinha que pegar o telefone, ligar, marcar com o entrevistado, ir no local, ou às vezes fazer pelo telefone mesmo, né? Mas era uma entrevista mais tete-a-tete. Eu nem sei quantos anos já eu tenho de rádio, né? Porque eu fui, voltei, saí, voltei para o rádio. E gostava muito, sempre gostei muito disso, de estar na rua, de ir no local das ocorrências. Trabalho com rádio hoje, né? Mas quando eu trabalhei no Grupo Bandeirantes, eu fiquei acho que uns 6 anos no Grupo Bandeirantes. Entrava para a Rádio Bandeirantes, para a Band News, entrava para a extinta Rádio Trânsito. Eu estava sempre nos locais, sempre nas tragédias ou nos grandes eventos da cidade, fazendo a cobertura ali em loco. E trabalhando sempre com essa coisa da comunicação, no caso, falada, né? Sim. E aí eu tinha que, já que o assunto é comunicação, né? Se eu tinha, por exemplo, um mega acidente na Marginal Tietê, travando São Paulo inteira. Essa coisa da comunicação, né? Eu pensava sempre assim, se eu tenho um ouvinte que está entrando na Tietê, lá pelo Cebolão, saindo da Castelo Branco, a primeira coisa que ele tem que saber é qual pista que ele pega para tentar escapar daquela situação. Então eu sempre já começava passando isso para ele. Se você está entrando na Tietê agora, pega a pista expressa, porque aqui na altura da ponte do Tatuapé, na pista local, aí eu contava toda a história do acidente que estava. Isso é muito legal. Mas eu já falava para o cara, ou para a mulher, né? Para saber antes, né? Exatamente, ele tomar uma atitude, depois ele vai saber da minha historinha lá que eu vou contar, entendeu? E nessa época também eu entrava para TV Bandeirantes também ao vivo, por celular, quando estavam começando essas coisas que hoje tem em várias TVs de o repórter entrar pelo celular. Então também, só que aí eu tinha a imagem, né? E aí eu tinha que narrar em cima da imagem que eu mesmo estava fazendo, né? Então aí você já tem um outro contexto, porque aí eu estou falando para uma pessoa que está em casa, de repente está se preparando para ir para aquela marginal, né? Quando eu trabalhei na Editora Abril, e aí eu fiquei quase 11 anos lá na Editora Abril, né? Trabalhei no Guia, mas lá na editora eu comecei a ter as primeiras aventuras com internet, com site, de aprender a montar um site, etc. E também a gente acabava escrevendo para algumas outras revistas, porque era aquela integração da editora. Aí já era uma outra forma de escrever, que entra naquela coisa que eu falei, né? De você saber que uma inversão de palavras muda o sentido daquilo. Sim. E um outro problema, né? Que era o de espaço, né? Porque às vezes a gente vai, falando do Guia, quando eu já era editor lá no Guia, a gente estava fechando algum dos guias, era muito comum o pessoal da diagramação, que é quem monta, né, a página, tudo, coloca as fotos, o texto, faz toda a montagem, era muito comum eles me chamarem, eu ir lá, e aí assim, você ter no final da página aqui um tanto de texto aqui para baixo, e eles, tudo isso tem que caber aqui nessa página. E você ali trabalhar o corte do texto, mas sem perder o sentido da coisa.
né? Nossa. Sim. Então é uma outra forma, e aí eu acho que a escola contribui muito no atual, né? Porque, como você falou, a gente trabalha mais com texto na escola, né? Isso acontece no jornal, quando eu trabalhei no jornal, enfim, né? Na época que eu trabalhei com texto mesmo, com revista, na editora ou com jornal, você tem essa parte do corte. Que mais? Internet. Internet já vira uma outra coisa, porque a internet não tem muito espaço, né? Ao mesmo tempo, hoje na internet, as pessoas não têm mais aquela paciência de você escrever muito. Então, o texto, no geral, apesar de você ter a possibilidade do espaço, você tem que ser mais direto, porque a pessoa quer informação direta, está acostumado com Twitter, com Instagram, com rede social, que é rapidinho a informação ali, né? Sim. Então, a experiência que eu tenho de site, de escrever e de editar, é isso, é de ter a informação rapidinho ali, né? Se o cara quiser uma informação um pouco maior, aí ele vai buscar. Sim. Você estava falando da internet, né? Hoje em dia a gente fica muito na internet, né? E a gente viu, assim, como tema até do evento que está acontecendo aqui, dos textos multimodais, né? Que agora, hoje em dia, também é muito utilizado, até na internet mesmo. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que é isso? E se isso faz parte do seu cotidiano agora como repórter, se fazia antigamente? O que são textos modais? Primeiramente. Muita gente não sabe. Não, bom, são várias formas de você interpretar ali. A gente hoje usa ali, eu uso muito o Google Maps, né? A gente usa o Google Maps lá como base nossa para ter uma geral do trânsito da cidade. Então, assim, a partir do mapa, você consegue ir interpretando o que está acontecendo e passando para o ouvinte. Eu tenho rádios ali, eu tenho a CBN, a gente faz entradas de trânsito para a CBN lá na empresa. Pela manhã, por exemplo, a repórter que voa, na CBN ela faz a entrada ao vivo, na rádio, falando do trânsito. Só que aí o que a gente faz na CBN, porque de manhã a CBN... Hoje rádio tem imagem também, né? É aquela coisa que você está ouvindo no rádio, mas se você está na internet, aquele jornal, às vezes aquele programa de FM, está sendo transmitido também ali pela internet. Lá na empresa, o que a gente faz, por exemplo, de manhã na CBN? A repórter percebe que ela vai falar da Tietê na próxima entrada, porque ela está falando com o pessoal da produção da CBN. Então ela pega o celular, ela faz uma imagem da marginal do Rio Tietê, ela já envia para a rádio, e aí quando eles chamam ela para fazer a entrada ao vivo na rádio, entra a voz dela, mas entra a filmagem que ela fez da Tietê. Então, assim, ela narra em cima daquela imagem que ela falou, né? Então, isso é uma forma né, o texto que ela desenvolve ali, ela está fazendo em cima de uma outra plataforma, né? Tem rádios que, quando a gente está falando, eles estão mostrando lá infográficos, outros tipos de informação. Quer dizer, isso tudo é combinado, né? E a gente tem a gente sabe disso, né? E aí a gente fala de acordo com aquilo que foi combinado, né? Então tem essa forma. Então o rádio hoje, e a televisão também, né? Acho que vocês viram um vídeo também que a Erika acho que passou para vocês, né? Uma amiga nossa que faz reportagem aérea, é a mesma coisa também, né? Ela faz a entrada para a TV em cima de mapas ou de informações que estão passando de outra forma. Então, assim, são essas formas de comunicação, né, que a gente tem que entender e que vão, né, e trabalhar isso daí, né. É por isso que eu acho que hoje é muito legal a escola, porque ela te dá mais possibilidades, não fica só naquela coisa da escrita. Mesmo assim, a escrita, quando a gente faz uma publicação, né, você também tem infográficos, muitas vezes você faz uma matéria. Não é só texto, né? Exatamente. Eu já cheguei a fazer matéria que o texto estava inserido, o texto era o de menos, vamos dizer. Você tinha a página toda desenhada, às vezes 2 páginas todas desenhadas, cheio de mapinha, sei lá, o mapa de um parque de diversões, né? E os meus textos, eles se encaixavam naquele mapinha. Que né? legal.
Então, aí entrava aquela coisa também, né? Assim, ó, eu tinha um pedacinho assim para falar, sei lá, da roda gigante, outra da você falar de tal coisa, né? Então, eu tinha que me encaixar o meu texto naquele infográfico, naquele desenhão todo, né? Então, isso é uma outra forma. Então, assim, e não para, né? E na internet também é a mesma coisa, enfim. Né? E é muito importante isso na infância, né? Que é mais fácil, eu acho que é mais fácil de ensinar com imagens, infográficos, sons, do que só texto. E eu acho que isso é muito importante. E até pra gente mesmo, né? A gente que é mais velho, mais adolescente, né? Que tá no Fundo 2, acho que é mais fácil, não mais fácil, mas é mais... Se você tá falando que é mais velho, tá no Fundo 2... Não! O que eu vou fazer quando eu sair daqui? Mais velho em relação ao que ela falou, né, das crianças. Mas, tipo, acho que fica mais interessante pra gente aprender sobre isso e até, como você falou, das reportagens. Fica mais interessante da gente olhar as coisas com mais imagens, com mais informações mais específicas, não mais específicas, mas... Não, mas é mais direto. Mais intuitivas, né? É aquilo que eu falei, hoje em dia, o que, assim... Eu, quando comecei, aquela coisa, né? Lá atrás, era máquina de escrever, telefone, etc. Quando colocaram o primeiro computador na redação, ninguém queria mexer naquilo. A gente tomou uma bronca, que eles tinham investido no computador e ninguém estava usando. Só que hoje em dia, e a gente foi se adaptando, né? Eu também fui me adaptando com todas... Então, hoje em dia, eu sei que ninguém... Eu também não tenho paciência para ler grandes textos, apesar de ser jornalista e tudo mais, né? Eu gosto da informação rapidinha, né? Então, a gente hoje tem que entender isso, a gente como jornalista, né? Passar logo a informação. E aí, se você quiser passar algo a mais para o cara, você busca alguma coisa ali que dê um gancho para o cara continuar participando. E aí é que tem essa história do infográfico, das brincadeiras, na televisão mesmo, que a gente usa muita imagem, sim, não imagem, né, filmada, mas gráficos, mapinhas, infográficos, etc., né? Que aí buscam para você também atrair a atenção da pessoa, né? Porque hoje está todo mundo assim, né? Eu mesmo, eu fico lá em casa, eu estou no celular, estou ouvindo uma coisa, estou ouvindo no trabalho 2 rádios ao mesmo tempo. Já foi pior, já cheguei a ouvir umas 4 ao mesmo tempo. Nossa! Mas e quando eu, por exemplo, estava no helicóptero e entrava para o Grupo Bandeirantes, há um tempo atrás, as entradas, eu entrava ao vivo em várias rádios. Então, assim, eu ficava ouvindo várias rádios ao mesmo tempo para entender o que estava acontecendo em cada rádio. Mas é o seu trabalho, né? Eu estava falando da comunicação, né? Porque cada rádio fala de um jeito, né? Então, eu ficava ouvindo as várias rádios ao mesmo tempo para entender qual que era o pique que cada rádio estava, para quando eles me chamassem, eu entrar no mesmo pique que os caras estavam, né? Então, e aí entra nessa coisa da comunicação, né? Que a gente fala que cada um escreve de um jeito, ou você pode escrever de um jeito, pode falar de um jeito, pode mostrar de um jeito, né? Mas você já pensava em, tipo, nossa, eu vou ser jornalista, eu vou entrar nisso, eu vou entrar aquilo? Tipo, na sua criancinha mesmo. Não. Foi seu sonho. Fui desistindo das profissões, assim, eu queria ser médico, minha mãe queria que eu fosse médico, né? Aí, em algum momento, eu descobri que eu não ia ter capacidade para ser médico, né? E aí eu fui indo, entrei no jornalismo meio que querendo trabalhar com esporte, por exemplo, e não vou dizer que nunca trabalhei, né? Eu edito um site, né? Mas acabei não indo para o esporte, né? Acabei conhecendo reportagem de economia, de política, entrevistar governador, prefeito, presidente e etc. E aí gostei, né? Comecei a gostar dessa coisa de política, de economia e tudo mais. E aí acabei nunca mais investindo para ir para o esporte, por exemplo, né? Mas nunca pensei assim, desde criancinha que ia ser jornalista, né? Coisa aconteceu, fui sobrevivendo, né? Dentro do jornalismo, né? Alguns amigos foram deixando de lado, que, como eu falei, a profissão não é fácil, mas eu gosto mesmo do que faço. Que bom. Fico muito feliz. Que bom, né? Porque se trabalhar com o que você não gosta é a mesma coisa que, mais um dia trabalhando, né? A gente se queixa, reclama de vez em quando, tudo, mas no final das contas eu gosto. Legal, né?
Então é isso. Muito obrigada por aceitar. Já. E a gente tem uma. Tem alguma coisa a dizer Para as sobre. pessoas? Agora temos dois lados. Não, muito legal isso que vocês estão fazendo. Acho que quanto mais vocês, né, fizerem, mais vocês vão conseguir desenvolver, se soltar. Essa coisa que vocês estão fazendo aqui ao vivo não é fácil, eu sei, né? Primeira vez que eu falei ao vivo numa rádio, assim, eu escrevia tudo, ia lá, entrava, lia. A primeira vez que eu falei de improviso foi porque o papel caiu. Eu estava com o papel bonitinho, o âncora foi me chamar, eu bati a mão, o papel voou, foi para muito longe no estúdio. Nossa. Aí ele fez sinal para mim, vai. Eu falei assim, bom, sou eu que tinha escrito, né? Eu sei tudo que estava ali. Aí falei de improviso e hoje, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes falar ao vivo numa rádio do que fazer gravado ou fazer alguma coisa lida, né? Sim. Mas isso daí é uma coisa que vocês vão se soltando e eu acho que é muito legal isso que vocês estão fazendo. Se precisarem de ajuda, né? Estamos aí sempre para A gente vai cobrar, hein? contribuir. Tudo bem, depois eu passo o meu Pix. Tá. Mas acho que é isso. Gostei de estar aqui, gente. Parabéns aí pelos filhos fazendo esse trabalho legal. Muito divertido, assim, ver todo mundo, cada um com uma coisa, uma produção, outro na mesa ali, cada um fazendo uma coisa legal. E isso é legal, é assim mesmo. Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha sido legal. Ajudou muito, foi muito legal essa entrevista. Nossa, adorei. Foi bem bom. É isso, muito obrigada por participar, por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês que estão assistindo, vocês que aceitaram vir até aqui, né, ver a gente fazendo essa entrevista ao vivo. E é isso, gente, muito obrigada.